precioso e lindo nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu... Maria José, pois não? Ok, muito bem. Bom dia a todos. Estamos aí, então, com a lição de hoje, da qual fazemos essa introdução. A lição de hoje, Jesus, a mão amiga, escrita aí pelo pastor Isaltino Gomes, que nós estamos estudando neste trimestre. E nessas palavras introdutórias, o pastor, né, escritor desta lição, ele nos traz alguns questionamentos. Um deles é: qual o ponto básico do conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo? Por conta do processo histórico da Reforma Protestante, por muito tempo se considerou a justificação pela fé como ponto central da mensagem trazida pelo apóstolo Paulo. Porém, mais recentemente, teólogos, desenvolvendo seus estudos com base em textos bíblicos, vem apresentar uma outra doutrina, também, né, configurada aí na mensagem do apóstolo Paulo, no ponto central dessa mensagem. Esses teólogos afirmam, então, que a reconciliação é a doutrina que vem completar ou vem ampliar a visão da justificação pela fé, sem nenhuma intenção de minimizar, de diminuir em absolutamente nada a respeito da justificação pela fé, mas muito pelo contrário, ela amplia, dá uma visão mais aberta a respeito da justificação. E diferentes passagens bíblicas apresentam a reconciliação pela fé. Dentre elas, né, servem de base, então, até para essa doutrina, a reconciliação. Dentre elas, segundo Coríntios 5,19, que é o texto que dá esse suporte para a reconciliação, e também é o texto base da leitura da lição de hoje, que nos diz assim, segundo Coríntios 5,19, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então, a gente percebe aí toda esse embasamento, né, nos estudos, enfim, para dar suporte à reconciliação. O conteúdo do Evangelho é uma chamada à reconciliação do homem com Deus e traz a boa notícia. Que boa notícia é essa? Deus deseja uma boa relação, ter um bom relacionamento para conosco. A palavra reconciliação tem a sua referência aí, né, no grego, na palavra katalagê, cujo sentido é cessação de inimizade. É a ideia de que duas pessoas antes hostis, em campos opostos, agora se reconciliam e caminham juntos. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus. E caminhando junto, porque é desejo de Deus que nenhum homem se perca, que nenhum homem esteja distante dele. Somos a base da criação de Deus. E agora, por meio da ponte, que é Cristo Jesus, que veio ao mundo, morreu por nossos pecados, agora temos a oportunidade de voltarmos a Deus e nos reconciliar com Ele, porque pelo pecado nos afastamos. E em pecado, transgressões, nós não temos como estar em perfeita comunhão com Deus. Então, justificados pela fé, reconciliados com Deus, a partir desse contexto, nós voltamos a Deus.
E a palavra catalagê, ela tem esse sentido. Voltamos a ser amigos de Deus por meio de Jesus Cristo, seu único Filho, na cruz do Calvário. Nessas introduções, nas palavras introdutórias, a gente segue nos estudos, que aí os próximos pontos vão apresentar outros aspectos. Ok? Foi menos até. Muito bem, irmã Maria José. Eu quero abrir a oportunidade, então, para que, se alguém queira fazer alguma pergunta, essa introdução, irmã Maria José, ou então fazer algum comentário, por favor, pode fazer. Alguém que está na sala quer perguntar, quer fazer algum comentário, por favor, faça. Pastor, eu estou com um som muito baixinho, eu quase não estou ouvindo. Estou com o celular aqui encostado na orelha para poder ouvir. Tem que aumentar o som aí, infelizmente é aí, ok? Bom? Vamos lá então, gente. Alguma pergunta? Irmã Maria José, por favor, comente um pouquinho aí, então, essa inimizade que foi causada entre Deus e o homem, começou a partir exatamente de quê? Do momento em que o pecado entrou no mundo, do momento em que o homem pecou, transgredindo as orientações de Deus. Deus nos criou para que fôssemos amigos dele, para que caminhássemos com ele o tempo todo, para que fôssemos obedientes. Do momento que erramos o alvo por meio do pecado, nós nos distanciamos de Deus, nós nos apartamos dele. E, naturalmente, isso entristece o coração de Deus, porque ele não nos criou a criação perfeita dele, sua imagem e semelhança, para que ficássemos distante dele, para que vivêssemos no erro, vivêssemos errando algo o tempo todo, vivêssemos em inimizade para com ele, né? Fazendo mal a nós mesmos. O pecado faz isso, faz mal a nós mesmos e nos afasta de Deus. Estando em pecado diante de Deus, estando não bem conosco mesmo em relação a Deus, né, por meio de Cristo Jesus, nós não teremos como ter uma vida harmoniosa dentro de nossas relações, seja familiares, seja profissionais, seja entre amigos. Então, é desejo de Deus que estejamos bem uns com os outros. Ok, irmã Maria José. Então, por favor, também, objetivamente, responda para mim aqui. A gente consegue sozinho, um homem consegue sozinho tornar-se amigo de Deus? De maneira alguma, somente através de Jesus Cristo, aceitando o seu sacrifício na cruz do Calvário, e antes de tudo nos reconhecendo como pecadores e que precisamos desse perdão. Então, aceitando a Cristo como Salvador, nós nos tornamos amigos de Deus. Muito bem. Então, a gente vai ao pastor Marcelo Vale, que vai a inimizade entre Deus e o homem, correto? Essa ordem mesmo, né? Isso mesmo. Bom, primeiramente, um bom dia para todos. Sabemos que o momento é delicado, né? As pessoas estão em casa, em quarentena, mas não é para desanimar. Antes de tudo, confiar em Deus. Pastor Marcelo, só um pouquinho, perdão, fui eu. Alô, pronto. Desculpa, pode ir, pastor. Vou recomeçar, então. Um abraço bem grande para todos, sabendo que estamos na quarentena. Tranquilidade, sabendo que esse momento vai passar e Deus cuida de nós, cada um de nós. Bom, meus irmãos, Jesus, a mão amiga, a inimizade entre Deus e o homem. Para nós entendermos bem o texto que nós já lemos em 2 Coríntios 5, 18 a 20, é importante entendermos o contexto em que foi escrito. Quem escreveu foi Paulo, estava na Macedônia, na sua terceira viagem missionária, por volta do ano 55 e 56 depois de Cristo. Provavelmente, esta é uma das primeiras cartas. Na verdade, há indícios de que houve 4
cartas enviadas a Corinto, sendo que 2 se perderam. Acredito que foi muito mais a carnalidade de Paulo que falou ali do que propriamente a revelação de Deus, por isso que não as temos em nosso cânon. E a igreja de Corinto questionava muito o apóstolo Paulo, porque para ser um apóstolo, um dos princípios era ter andado com Jesus. Mas Paulo não andou com Jesus. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Quando estava indo buscar e levar cativos cristãos, Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. E é interessante que nós somos pessoas que gostamos muito de romantizar e idealizar a igreja. E dissemos: não, a igreja não pode ter isso, a igreja não pode ter aquilo, o líder não pode ser assim, o líder não pode ser assado. Gostamos de dizer como devem ser as coisas. Mas a igreja de Corinto não é uma igreja ideal. A igreja de Corinto tem problemas seríssimos. Primeiro, questionavam a autoridade de Paulo como apóstolo. Segundo, havia o culto a Afrodite, que era um culto altamente devasso. As mulheres raspavam suas cabeças. Terceiro, havia uma divisão na igreja entre ricos e pobres. Havia problemas doutrinários. Em 1 Coríntios 15, nos é colocado que eles não aceitavam a ressurreição dos mortos. E Paulo vai fazer um arrazoado nesse capítulo, mostrando a ressurreição de Cristo e contrapondo a esses ensinamentos que tinham. Haviam falsos profetas lá, falsos mestres. A ceia do Senhor, que era chamada festa de ágape, o que tinham mais posses se embriagavam, comiam tudo, e aqueles que não tinham nada quase não participavam da ceia. Problemas morais. Havia um irmão que processava outro tribunal secular. Haviam pessoas que estavam voltando à prostituição no templo de Afrodite. Havia uma luta pelo poder entre homens e mulheres, e Paulo vai fazer uma exortação com relação a isso, de forma muito veemente, especificamente para a igreja de Corinto. Havia um membro da igreja que estava vivendo com a sua madrasta. Essa era a igreja de Corinto. Uma igreja marcada por muita falta de ética, falta de amor, falta de compreensão com relação à liderança apostólica. E é para esta igreja que Paulo vai abordar uma questão fundamental. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, em meio àquela estrutura difícil, pecaminosa que existia na igreja de Corinto, Paulo vai levar uma mensagem de reconciliação e vai nos dizer que a nossa missão é uma missão de reconciliação. E continua, a saber que em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não importando aos homens as suas transgressões, ou seja, Coríntios, igreja de hoje, deixe para trás os seus pecados, deixe para trás os seus descaminhos, deixe para trás as doutrinas que, antes de levarem a Cristo, os estava escravizando, e reconciliem-se com Deus através de Cristo Jesus. Essa é a postura de Jesus, uma mão amiga de Deus. Não uma igreja que vive a julgar, que vive a condenar, a afastar, mas uma igreja reconciliatória. Uma igreja que em Cristo reconciliou o pecador com Deus. Com Deus. Meus irmãos, em meio a tantos problemas, Paulo afirma, existe reconciliação com Deus por meio de Cristo. E ele nos deu um ministério, que é o da reconciliação. O homem natural, e é importante entendermos a história da salvação, que em alemão significa Heilsgeschichte, né? Ou seja, existem historiadores e pesquisadores e exegetas que falam da história da salvação. O homem pecou, se afastou de Deus. Deus ama o pecador,
mas não tolera o pecado. O Senhor enviou profetas. Em Gênesis 3,15, mesmo com aquele momento de pecado, de afastamento com Deus, Deus prometeu a reconciliação através de Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. Deus enviou profetas. Deus enviou Moisés e a lei para trazer o homem a uma consciência que necessitava de Deus. Mas o homem continuou afastado de Deus. A lei não foi suficiente. Os profetas não foram suficientes. Quem era suficiente para reconciliar o homem com Deus? Jesus. O homem natural, ele tem um pendor natural para fazer o mal. E chegaram a uma conclusão muito clara, os estudiosos, principalmente no Concílio de Dort, em 1618, a total depravação da humanidade. Ou seja, o homem está afastado de Deus. O único caminho para se reconciliar com Deus é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E essa depravação da humanidade é muito fácil de você verificar. Muito fácil de você ver. É só notar os descaminhos do homem, o egoísmo do homem, a falta de amor que existe na humanidade. Para terminar essa breve exposição desse tópico, eu queria contar uma história que a missionária Edmeia Williams uma vez contou. Ela trabalha no Morro Dona Marta, ou chamado de Santa Marta. Ela contou que foi visitar, que estava indo viajar, e uma família pediu para que ela, antes de viajar, fosse visitar um rapaz que estava enfermo. Não mexia mais os braços, não falava, ele só enxergava, estava de cama. E ela sentiu muita pena daquela família e foi visitar esse rapaz. E chegando lá, a mensagem que ela levou foi a mensagem de reconciliação com Cristo Jesus. E falou para ela: você precisa se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. E falou do amor de Deus, que Deus o amava, que ele precisava confiar nesse amor. E em meio àquele momento difícil que ela estava pregando, e depois ela começou a orar, o rapaz soltou uma palavra: Paulo, mesmo nome do apóstolo que nós estamos estudando. E aí todo mundo abriu os olhos. Terminou a oração e ela perguntou para a família: quem é esse Paulo? Ele falou: o pai dele. Ele tem uma grande mágoa com o pai. Ele não consegue perdoar o pai, porque o pai abandonou a família. E ela chegou para o rapaz e falou assim: além de Cristo reconciliar o homem com Deus, Deus com o homem, ele quer reconciliar você consigo mesmo. Então, meu irmão, meu amigo, ela falou para aquele jovem: perdoe o seu pai, busque o amor de Deus e você vai ter uma vida mais plena. E ela foi viajar. Meses depois, ela soube da família e soube daquele rapaz. E qual não foi a suspeita e a alegria dela? Ele estava falando e já estava tendo fisioterapia para voltar a andar. Ele se reconciliando com Deus através de Cristo Jesus. Ele se reconciliou consigo mesmo. E ele se reconciliou com a sua família, com seu pai. Por isso, meus amados, que nós possamos ter uma vida plena. E só é possível ter uma vida abundante em meio a tantos descaminhos em Cristo Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Amém. Pastor Marcelo, muito bem, que bom. Deixa eu perguntar ao irmão para a gente ajudar aqui. E a gente vai fazer esse procedimento em virtude de muitos ruídos quando eu abro o microfone para todo mundo. Então, quem quiser perguntar, tem um chat aí também. Deus. Por favor, tem gente aí com o microfone ligado e eu tenho, tá vendo? Voltando aqui então, pastor Marcelo, algumas pessoas objetarão a isto, no caso a inimizade entre Deus e o homem, dizendo: como Deus pode ser inimigo de alguém se ele é amor? Eu gostaria que o irmão comentasse isso rapidinho.
Muitas vezes nós entendemos que amor ele é diferente de justiça. Amar também é dizer não. E o Exaltino ele coloca uma frase muito interessante. O homem sem Cristo não é um coitado, e sim um rebelde contra Deus. Deus ama o pecador e está de braços abertos. Mas é necessário que o homem se arrependa dos seus descaminhos, busque a Cristo e aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e se reconcilie com Deus, consigo e com a vida. Muito bem. Para concluir, então, aqui, pastor Marcelo, essa inimizade entre Deus e o homem, então, a gente viu no primeiro ponto, na introdução com a irmã Maria José, foi causada a partir da desobediência do homem, quando o pecado entrou no mundo, nós cremos assim, e ela só pode ser feita através da obra de Jesus Cristo. Amém. Após esta reconciliação do homem com Deus, feita em Cristo Jesus, o homem, então, torna-se amigo de Deus e ele consegue viver a vida sem cometer deslizes? Como é que... Não. Se ele cometer deslizes, a inimizade volta a existir? Por favor, responda para a gente. É interessante o seguinte, que não é por nossos méritos que nós nos aproximamos de Deus, e sim pelos méritos de Cristo, pelo amor de Deus em Cristo Jesus. A partir do momento que eu sou reconciliado com Deus, eu não deixei de ser homem, eu não deixei de ter as dificuldades que eu tenho. Eu começo um processo chamado de santificação, que é um caminhar com Deus, que é um levantar, que é um cair, é Deus ao meu lado, me orientando, o Espírito Santo habitando dentro de mim. É interessante esse conceito, essa ideia que a Bíblia nos dá, porque nenhum outro texto e nenhuma outra religião e outra fé nos fala de Deus habitando em nós. Nós temos Deus habitando em nós através do Espírito Santo de Deus. E ele vai nos mostrar, vai nos falar, vai nos orientar nessa caminhada de fé. Então, é um processo longo, árduo e penoso, mas é muito prazeroso também, porque você tem a alegria que o Espírito de Deus coloca em nossos corações. Muito bem, muito obrigado, pastor Marcelo, Deus te abençoe. Nós vamos então ao pastor Zanon, com o ponto número 2. Deixa eu só preparar aqui para o pastor Zanon poder nos abençoar com a sua orientação nesta hora. Vamos lá, então, pastor Zanon, seja bem-vindo mais uma vez, e vamos então ao seu ponto, que é como desfazer a inimizade. Muito bem, bom dia a todos, graça e paz. É uma alegria estar junto com os irmãos aqui, mesmo que à distância, mais uma vez. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui nesse ponto. O ponto 2, né? Como desfazer a inimizade? Que pergunta interessante. E Albert Einstein, ele dizia o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E a pergunta bem feita, bem colocada a seu tempo, pode trazer elucidação e resposta para as inquietações mais profundas do ser humano. E uma pergunta bem feita, ela pode sim nos trazer luz, né? E essa indagação aqui do autor, ela me levou a 2 textos bíblicos. E antes que a gente pense assim, será que Deus estaria disposto a nos responder? Ele estaria atento às nossas orações e estaria disposto a falar conosco? Bom, à luz do que diz lá em Jeremias 33, versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Baseado nesse texto, eu creio, meu querido amigo, irmão, você que está ouvindo está participando dessa EBD aqui, aliás, EBV, né? Escola Bíblica Virtual, Deus está, assim, disposto a nos responder. Ele mesmo diz, clama a mim. Então, as perguntas, elas são cabíveis e são necessárias. E isso me levou a 2 textos bíblicos, 2 perguntas, né? 2 textos bíblicos que são perguntas, na verdade, que são muito interessantes, que têm a ver com a lição de hoje. A primeira está lá em Atos 16, verso 30 e 31,
que é aquela passagem do carcereiro. Paulo e Silas estavam presos e por volta da meia-noite louvavam e oravam ao Senhor, e de repente um terremoto veio, soltou a cadeia de todos, o carcereiro estava a ponto de tirar a sua vida, então Paulo intervém naquele momento ali, e depois, estarrecido por tudo que aconteceu, aquele homem faz uma pergunta interessantíssima, que tem a ver com o que a gente está estudando. Ele diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Que pergunta inteligente. Das perguntas que o ser humano pode fazer, a mais inteligente seria essa. Qual é a pergunta mais sábia que um ser humano pode fazer? Eu creio que é a mesma que, por exemplo, o salmista, lá no Salmo 116, verso 12 e 13, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que pergunta interessante também. Ele completa dizendo, no verso 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E aí o autor aqui no ponto ele vai dizer assim: como é possível desfazer a inimizade? Seria por sucessivas reencarnações que supostamente nos tornariam melhores? A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem é dado morrer uma só vez, seguindo após isso o juízo. Então, ele quebra esse ponto aqui. Seria por sucessivas reencarnações? Algumas religiões vão dizer que sim, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que nós cremos e seguimos, em Hebreus 9, 27, vai nos dizer isso, que ao homem é dado morrer uma só vez, seguindo após isso o juízo. Que resposta nós já temos aqui, né? Seria pela prática de boas obras? Bom, nós aprendemos também em lições passadas, Efésios 2, 8 e 9 vai dizer, e o verso 10, né, que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não é pelas obras, não é por aquilo que eu faça nesse mundo, nada eu posso fazer para desfazer a inimizade. Seria por cerimônias religiosas que acalmariam a Deus? Bom, a gente aprendeu também em lições anteriores que não é por cerimônia religiosa, porque as leis cerimoniais criadas desde lá do Antigo Testamento, elas foram transitórias, como nós aprendemos anteriormente, e elas não podem nos melhorar diante de Deus. Elas eram transitórias, como a própria palavra diz. E, enfim, não tem como desfazer a inimizade através de cerimônias religiosas. Mas quem tem aí acesso à revista, né, no próprio parágrafo mais abaixo, ele vai nos dar a resposta sobre isso, né? A gente fez uma pergunta: como desfazer a inimizade? E lá embaixo ele diz assim: Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Ele nos propõe a paz em Jesus. Ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho. Queridos, aqui a resposta: ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho. O que eu devo fazer para cessar a inimizade? O que eu devo fazer para me reconciliar com Deus? Querido, é estender a mão de volta. É dar a mão a Deus. Ele está com a mão estendida. Ele diz aqui, o autor diz assim: é obra de sua graça, é ato de sua bondade. Ele tornou isso possível. A cruz é o aceno de amor de Deus. Lá no Gólgota, lá no Monte da Caveira, lá no alto daquela cruz, Deus estava acenando e dizendo ao mundo: ei, eu estou aqui, eu estou disposto a refazer a amizade com vocês, eu estou disposto a dar a mão, estou estendendo a mão. Então, o que o homem precisa fazer para se reconciliar com Deus, para quebrar essa inimizade? É estender a mão de volta. Deus está na cruz estendendo a mão a todos quantos quiserem ser salvos. E eu vou adiantar um pouco aqui o tema e avançar, mas lá quase no finzinho, ainda na página 32, ele vai dizer que a ênfase do ensino neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, é que o homem deve se reconciliar com Deus. Diz assim: rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Queridos, Deus já fez a parte dele. Deus já fez a sua parte. Agora cabe ao homem dar uma resposta para Deus. O que Deus precisava fazer, ele fez. Se você ler comigo lá em Romanos, no capítulo 10,
Se você tem aí a sua Bíblia, abra aí em Romanos, capítulo 10, a partir do verso 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Bom, a Igreja de Cristo tem estado sobre a face da terra há cerca de 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, pregando o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação. Hoje, virtualmente, as portas do templo físico estão fechadas, mas nós estamos aqui como boca de Deus e usando essa ferramenta para dizer que Deus está disposto a se reconciliar com você, a fazer amizade. O nome do Senhor será salvo. Essa é a parte que compete ao ser humano. Deus, lá em Romanos 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deu prova suficiente do amor dele por nós na cruz do Calvário. Quando eu estava pensando sobre reconciliação aqui, para finalizar, um hino do cantor cristão que me veio à mente foi o hino 207, Mensagem Real, que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Muito bem, o pastor Zanon parece-me que está com um probleminha de conexão, e ele, assim que restaurar, ele pode concluir ali. E eu vou caminhar um pouquinho aqui, então, porque me parece que ele retornou, pastor Zanon. Você ficou sem Retornou? conexão. Então, pode falar, querido, pode concluir. Então, quero só concluir citando aqui o hino 207 do cantor cristão, Mensagem Real. O refrão diz assim: eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Amém. Deus abençoe os amados, tá bom? Ouviu Amém. aí? Amém, ouvimos? Eu Amém, falei para amém. concluir aquele raciocínio que você estava, não era necessariamente concluir ali também Amém, me parece que a gente está no amém. tempo, mas foi muito bom. Pastor Zanon, eu gostaria Tá que o irmão ótimo. falasse assim, resumidamente, duas partes estavam em situação de inimizade, Deus e o homem. Sim. Nós já vimos isso até agora com a irmã Maria José, com o pastor Marcelo Vale. Então, Deus e o homem em inimizade. Por outro lado, a inimizade foi causada pelo homem e não Sim. por Deus. Mas eram duas partes que estavam, vamos usar um termo de mal, brigadas. Entendeu? E todo relacionamento, quando há uma ruptura, normalmente aparece alguém que vem fazer esta obra de aproximação das duas pessoas. Fale um pouquinho, objetivamente, sobre quem fez esta obra de aproximação e por que Jesus pôde fazer esta obra. Por que não são as boas obras, por exemplo? Por que não são outras orientações religiosas? Por que só Jesus? Sim. Quero citar também aqui Amós 3,3, né? Assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É uma pergunta também, né? De fato, não há possibilidade de dois andarem juntos estando em desacordo. Cristo, ele é o ponto que nos liga a Deus. Ele é a ponte, como bem citou a nossa irmã também na introdução aí da lição, ele é a ponte que nos religa ao Senhor. Então, a obra redentora do homem está na pessoa de Jesus Cristo. Não é pelas obras. Eu não posso fazer nada que me melhore diante de Deus. Só o ato de Cristo na cruz do Calvário é por graça, pura graça, pura
fez aquela pergunta para ele, me fugiu agora o contexto, mas que o homem não pode se melhorar, o homem não tem como fazer nada que possa agradar a Deus, a não ser aceitar Jesus, né? Uma vez que ele pecou contra o Senhor, uma vez que ele transgrediu a vontade de Deus. Só Cristo pode salvar, só Cristo pode dar vitória. Muito bem, pastor Zanan, que bom. Eu só também poderia comentar, porque Jesus também, pelo fato, Jesus é Deus, então ele representava a parte divina. E Jesus se tornou um homem, e ele veio, então, representar a parte humana. Sim. Então, não era alguém desconhecido das duas partes, mas era alguém conhecido das duas partes. Sim. Para fazer esta reconciliação. Muito jóia, pastor Zanon, o irmão destacou também muito bem, eu quero só fazer essa pontuação. Por exemplo, um pensamento ou um ensino que acredita que à medida que você vai apagando algumas coisas, o mundo vai melhorando, na verdade, cai por terra, porque a gente vê que o mundo evolui e melhora em muitos aspectos, sobretudo científicos, tecnológicos, mas o homem é o mesmo homem mau dos primeiros tempos da vida humana. A maldade está no coração do homem da mesma maneira. Quer ver só um exemplo assim, muito prático e para os dias de hoje? Nós estamos numa quarentena, numa pandemia. Eu comparei, porque tive que ir lá comprar, mas em 2 comércios grandes, não era um comércio menor que, de repente, tivesse dificuldade, 2 comércios grandes, uma cartela de ovo, R$13, no outro, R$18. O mesmo ovo, a mesma produção, a mesma embalagem, a mesma procedência. Por que um estava vendendo a 13 e o outro a 18? Olha, se fosse comércio pequeno, se fosse uma situação diferente, poderia dizer, ele comprou num preço mais caro. Mas tudo indica que não, porque a origem é a mesma, o tempo é o mesmo, o lugar, a cidade é a mesma. Então, ali provavelmente está a ganância, não é? O desejo de ganhar diante da dificuldade do outro. Muito bem, nós vamos então ao pastor Adenauer, que vai ao 3º ponto. Mais uma vez, pastor Adenauer, seja bem-vindo. Eu acho que é isso, o irmão desmutou aí, que era o irmão mesmo que tinha mutado. Seja bem-vindo, pastor Adenauer, e vamos ao 3º ponto. Olá, bom dia, pastor Neemias, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. Então, nós vamos ao 3º ponto dessa lição. E aqui é uma ilustração que o pastor Exaltino colocou na lição. E na ilustração ele conta que em 1965, um soldado japonês se rendeu. Então ele não sabia que ele estava lutando, ele estava ainda lutando a Segunda Guerra. A Segunda Guerra acabou em 44 e ele se rendeu em 65. Na verdade, há inúmeros casos de soldados japoneses em situações semelhantes. E por que isso? O soldado japonês ele tinha um treinamento muito específico. Na verdade, é da cultura japonesa. O japonês ele não admite ser envergonhado. Por isso, por exemplo, um empresário japonês que quebra, muitos deles cometem o harakiri, que é o suicídio com uma espada no bucho. E o soldado, mais ainda, porque o soldado já tem aquela visão militar, só que isso é acentuado neles. Então, por isso a gente vê que os soldados japoneses, por exemplo, os pilotos de guerra japoneses, eles praticavam aquela prática kamikaze. Quando eles viam que não tinham mais jeito, eles jogavam o próprio avião em cima dos navios, para que o próprio avião que ele estava servisse de arma. Ele não aceitava se render. Normalmente era assim que acontecia. Mas, então, eu pesquisei e achei um exemplo bastante interessante de um japonês chamado Hiro Onoda. Eu vou botar aqui a imagem dele, se vocês conseguem enxergar aqui. Deixa eu ver aqui. É esse japonesinho, não está focando, né? Não está focando, acho que não vai focar. É esse japonesinho aqui do meio.
ele é um oficial, era um oficial do exército japonês, e foi mandado para uma ilha das Filipinas com 4 soldados, ele mais 3, ele era o comandante, um tenente, e mais 3 soldados. E eles receberam apenas 2 ordens, 3 ordens. Vocês precisam sobreviver, vocês não podem se render e vocês não podem praticar o harakiri, vocês não podem se suicidar. Então, eles só receberam essas 3 ordens, foram jogados numa ilha deserta lá das Filipinas, ficaram no meio do mato, eles eram especialistas em sobrevivência em selva, e ficaram lá. E conta a história que, mais ou menos, quando acabou a guerra, ano 44, por aí, os japoneses mandaram muitos aviões para jogar lá por cima daquelas ilhas lá, panfletos, informando que a guerra tinha terminado. E eles receberam esses panfletos, mas eles não acreditaram. Eles disseram que era propaganda de guerra do outro país para que eles se rendessem, então que eles iam cumprir. E eles ficaram lá, os 4. Em 1950, um deles, não aguentando mais aquela situação, né, resolveu se render, se entregou e foi embora, abandonou o grupo. Alguns anos mais tarde, mais ou menos uma década mais tarde, 1960, 2 deles saíram em combate com a polícia lá das Filipinas, vieram a morrer. E, em 1972, um jovem japonês, conhecendo a história desse oficial, que nunca foi capturado, o corpo dele não apareceu, ele foi dado oficialmente como morto em 59, mas esse jovem japonês saiu para as Filipinas e falou: olha, eu vou atrás de 3 coisas. Eu vou encontrar o Hiro Onoda, eu vou encontrar um panda e vou encontrar o pé grande. Na verdade, ele não encontrou o panda e nem o pé grande, mas encontrou o Hiro Onoda, por incrível que pareça. E tentou convencê-lo a voltar para casa. E ele dizia que não ia, porque ele tinha recebido uma ordem de um superior e ele não ia voltar para casa sem que o próprio superior dele desse essa ordem. Isso foi em 1972. Esse japonês voltou para casa, entrou em contato com o governo japonês. O governo japonês começou a procurar onde é que estava o tal do superior do Inouro, achou, mandou o superior ir lá buscar esse homem. Então, o homem ficou mais 2 anos na ilha, só foi resgatado em 1974. E chegou lá, o superior dele falou: olha, a guerra acabou. Aí ele acreditou. E aí ele se rendeu e foi, na verdade, ele teve que receber o perdão do presidente das Filipinas, porque nesse meio tempo lá ele tinha matado alguns civis, achando que estava em guerra ainda, e recebeu o perdão, voltou para casa. O governo japonês pagou a ele todo o salário desses 30 anos que ele ficou lá guerreando sozinho, e ele acabou vindo parar, sabe onde? No Brasil. Ele virou criador de gado no Brasil por um tempo, depois voltou para o Japão. Mas o que eu quero dizer com essa ilustração é que, como disse o pastor Exaltino na sua lição, às vezes isso parece uma loucura. Como é que pode, 30 anos depois, a pessoa estar lá ainda em guerra sozinho? Ele está guerreando sozinho, não tem mais contra quem ele guerrear. E ele permanece lá lutando, achando que tem um inimigo, porque ele não acreditou naquelas primeiras mensagens que chegaram a ele. Diz que o governo japonês mandava até, jogava jornais em cima das ilhas para que eles vissem a data do jornal e pudessem acreditar que a guerra tinha terminado, porque o japonês conhecia como era o seu soldado e sabia que tinha que ser um negócio bem convincente para que eles se entregassem. Então, e aí Exaltino pergunta: como é que pode? Não é isso como é que pode é as pessoas ainda 2000 anos depois estarem brigando com Deus, ainda estarem em guerra com Deus, quando Jesus Cristo, pessoalmente, veio aqui para acabar com essa guerra, para pôr fim a essa confusão, a essa inimizade. E mesmo assim, algumas pessoas continuam brigando. E o que tem em comum com esse japonês? Exatamente porque as pessoas que estão ainda em inimizade com Deus, ou porque não tiveram acesso à informação de que a guerra terminou há 2000 anos, ou porque
receberam a informação, receberam os panfletos jogados por aviões, mas não acreditaram neles, não quiseram acreditar. E qual é o nosso papel nisso, a nossa função nisso aí? É continuar tentando resgatar essas pessoas. É fazer como aquele jovem japonês que foi atrás do homem, do panda e do pé grande. Nós não vamos achar panda, nós não vamos achar pé grande, mas nós podemos levar a palavra que vai resgatar muitas pessoas que ainda estão em guerra. Elas precisam saber que a guerra terminou, que a guerra acabou, porque há 2000 anos Jesus Cristo pagou o preço de tudo. Jesus Cristo consumou todas as coisas. E Jesus Cristo fez isso para que não houvesse mais inimizade entre nós e o Pai. Então, vamos levar essa mensagem e fica o exemplo desse soldado japonês que, mesmo abnegado, mesmo com toda a disposição, mesmo com toda a determinação que lhe é peculiar, estava gastando seus esforços, sua energia, perdeu sua vida praticamente, 30 anos de sua vida, numa luta em glória, em algo que não ia trazer nenhum valor para ele próprio, nem para o país dele, assim como muitas pessoas têm desperdiçado sua vida, achando que estão fazendo alguma coisa útil, e, na verdade, só estão perdendo, porque estão brigando com Deus. É isso. Muito bem, pastor Adenal, muito obrigado, que legal, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão, aqui, para a gente tentar fechar esse ponto aí e contribuir mais ainda para aqueles que estão nos acompanhando. Aliás, eu quero pedir, eu me esqueci hoje, você que está acompanhando no Facebook, compartilhe no seu perfil para que mais pessoas sejam alcançadas. Pastor Adenal, 2000 anos depois, então, as pessoas ficam brigando com Deus, mesmo sabendo que a reconciliação já foi feita, ou então não sabendo, ou então não acreditando. De maneira prática, quais formas de brigas a gente percebe hoje, 2000 anos depois, do homem com Deus, de maneira prática, exteriorizando isso? Ok. Eu penso que o homem ele briga com Deus de várias formas. Uma delas é quando o homem simplesmente não aceita a realidade que é Deus. Outra forma é quando, mesmo aceitando a realidade que é Deus, ele não aceita a revelação de Deus para a humanidade, a revelação de Deus para a vida dele. E isso acho que é até o que eu vejo que é o mais comum. As pessoas, a gente conversa com as pessoas, ela fala, não, eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Então é uma coisa assim, meio sem nexo, como que a pessoa saberia de Deus, né, se não fosse a revelação do próprio Deus? De outra forma, é quando a pessoa diz acreditar em Deus, diz acreditar na Bíblia, mas por deliberação própria, escolhe viver de forma contrária a essa revelação. Então, ela opta por outros valores, ela opta por, talvez, prazeres mundanos, passageiros, talvez por alguma coisa que tenha para ela algum significado especial, mas que, na verdade, se traduz em pecado, se traduz em inimizade com Deus. Então, é o que a palavra diz, e a palavra faz essa pergunta para nós. Pode haver a amizade entre o mundo, entre um homem e o mundo? Não, só se houver, significa inimizade para com Deus. Não há como a gente ir pelos dois caminhos simultaneamente. Nós estamos em um ou nós estamos no outro, né? Nós não somos onipresentes. Então, e às vezes o homem escolhe, muitas vezes, na verdade, o homem escolhe exatamente o caminho que leva para longe de Deus, o caminho que o afasta do centro da vontade de Deus. Então, quando ele faz isso, como diz o pastor Exaltino na lição, ele está deliberadamente optando em desobedecer ao Senhor, em ser rebelde, nesses termos. Pastor, quando a Bíblia diz em João, o apóstolo, né, uma de suas cartas, na primeira carta, diz assim, aquele que diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão é mentiroso, não é verdade? Sim. Então, uma das formas de brigar com Deus também é dizer não amar, que tem né? um relacionamento com ele e não amar
o semelhante, correto? Correto. Muito bem, Exatamente. pastor Denal. Que bom, fique aí, a gente vai voltar já já com os professores para a gente concluir. Eu só vou dar uma conclusão objetiva da lição que a gente ouviu hoje com todos esses preletores aqui extraordinários. Primeiro, estamos separados de Deus por causa da nossa queda, dos nossos pecados, né? Deus é santo e ele não admite o pecado. Então, quem causou a queda, quem causou a desobediência fomos nós. Nada que a gente faça é capaz de resgatar esta comunhão. Nada, 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 nada. Boas obras. Opa, por que você faz boas obras? Porque a gente foi salvo, a gente viu isso no domingo passado aqui. Não porque a gente quer ser salvo. Nenhum ritual religioso, nenhuma prática religiosa, nada, nada, nada. Nós seremos reconciliados com Deus no momento em que nós nos voltarmos para Jesus e aceitarmos a obra dele na cruz do Calvário e assumirmos este compromisso com ele. E, em terceiro lugar, como cristãos, nós somos os portadores da mensagem de reconciliação. Através da fala, quando a gente anuncia, através da prática, através dos relacionamentos. Então, que a gente, como cristão, realmente se volte a cumprir esta vontade do Senhor, anunciando a reconciliação. Interessante que, neste período agora, em uma semana para cá, eu encontrei com uma pessoa muito amiga, vizinha, no lugar onde a gente morou, e ela disse, pastor, quando terminar essa pandemia, eu vou voltar, eu vou estar na igreja, vou voltar e vou assumir o meu compromisso. Eu disse para ele, que lindo, que história linda, que decisão linda. E aí falei, mas, olha, você comece agora o seu relacionamento com Deus, e quando o temporal passar, não se esqueça, porque Deus ama-nos e quer que a gente tenha esse relacionamento com Ele. Logo depois, através de uma de nossas transmissões, uma pessoa de Niterói fez contato e pediu para receber o café com Cristo. E para mim ela era cristã. Eu perguntei se ela era cristã e ela disse, não, eu não sou, minha família é. E está recebendo o Café com Cristo. Ela participou de um culto transmitido pelo Facebook. Agora, ontem, a irmã Nilda, aqui da nossa igreja, anunciou nos grupos, alguém anunciou no grupo, ela parece que não está no grupo ainda, de WhatsApp, que o seu esposo se rendeu a Cristo e assumiu um compromisso com ele. Ela que pregou para ele muitos anos, né? E agora ela tem essa alegria. Então, a gente tem que anunciar com a palavra, com a vida e de todas as formas que nós pudermos, tá bom? Eu estou, então, desmutando todo mundo, por favor, se tiver cachorro, papagaio, porco, leão, elefante aí do seu lado aí, dá uma ajeitadinha aí para a gente não ter muito barulho, para a gente fechar aqui com todo mundo com o microfone aberto. Eu acho que já abri todo mundo, quem quiser mantém o seu fechado. Eu estou vendo a irmã Vilma aqui, conseguiu, irmã Vilma, participar da aula? A irmã Vilma, está vendo? Estou vendo a irmã Vilma. A irmã Ilka está falando, mas eu não estou vendo a irmã Ilka, ela está sem câmera. É Ilka. Não, a Ilka, não, a gente não vê, sua câmera está desligada, mas sua voz gostosa e agradável a gente vê. A Pastor. Vilma, a gente vê, mas não está ouvindo, irmã Vilma? Eu tô feliz porque consegui Ai, que bom. ouvir, consegui assistir, estou feliz. Isso. Ajeita a câmera aí, irmã Ilka. A Zezé. Beijo, minha linda. Pede para ela. Pastor, Oi, pastor Marcelo. gostaria de dar uma palavra. Ok. Meus irmãos, meus amigos que estão nos ouvindo, seja aqui agora, seja pelo Facebook, nós estamos vivendo um momento muito estranho, em que estamos presos em casa com nossos familiares, alguns estão sozinhos, né? Mas uma coisa singular que está acontecendo com muitas pessoas.
parece que as sombras, os fantasmas estão vindo à cabeça. Então, muitas pessoas têm pensamentos sombrios quase que o tempo todo. Tem depressão, tem ansiedade, estão passando por momentos muito difíceis consigo mesmo. E quando nós estudamos sobre reconciliação, quando Jesus nos reconcilia com Deus, ele também nos reconcilia conosco. Respeitando, e tenho um grande apreço pela psicologia, pela psicanálise, pela psiquiatria, sabemos que são ciências que estudam o comportamento humano e nos ajudam a ter uma vida melhor. Contudo, o sentido da vida só é encontrado em Cristo Jesus. Quando você é reconciliado com Cristo Jesus, você, além de sair de uma couraça que te amarra, né, que são seus pecados, suas dúvidas, suas inquietações, suas frustrações, continuamos tendo? Sim, só que agora temos ao nosso lado Cristo Jesus, não estamos sozinhos. Então, nesse momento de pandemia, de quarentena, reconcilie-se com Cristo Jesus, porque além de você se reconciliar com Deus, você vai se reconciliar consigo mesmo. E aqueles pensamentos mórbidos, aqueles pensamentos destrutivos, aqueles pensamentos de dor, de depressão, você não vai enfrentar mais sozinho. Você vai enfrentar com Cristo Jesus. Amém. Você Amém, vai enfrentar pastor. com Jesus que vai nos orientar. Amém. Amém. Que bom. Maria José, professora da introdução, por favor, faça uma despedida e um resumo, se quiser. Objetivamente, nós já estamos com o tempo estourado. Sim. Muita alegria ter participado desta atividade, nesta EBD virtual. Estamos com muita saudade de todos. Desejamos que todos estejam muito bem, se cuidando, meditando na palavra dia e noite, porque é dela que vem o conforto espiritual do qual necessitamos. Chegará a voz da palavra de Deus. E aguardamos, não é? No momento que tudo isso passar. Aguardamos não com tanta ansiedade, mas com muita esperança de que tudo vai passar, de que tudo vai estar bem. E administrando, né? Como o pastor Marcelo falou, sobretudo as nossas aflições, as nossas inquietações, a nossa ansiedade. Procurando no dia a dia ter um bom relacionamento. Zezé que está falando. Oi? Muito bem. Falando. Então, é isso. Aguardamos aí na próxima oportunidade, próxima EBD. Quero estar aqui. Gostaria de ver mais das minhas meninas queridas. Ah, que saudade de todas vocês. Beijo. Obrigada. Muito bem. Pastor Zanon, por favor, faça aí a sua conclusão, querido. Quero só dar uma saudação à igreja, aos irmãos, dizer que fiquem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos se cumpriram por toda a vossa irmandade espalhada sobre a terra, como diz a palavra. Então, lançando sobre ele toda a ansiedade, tem cuidado de cada um de nós. Amém? Amém. Pastor Adenal, também, por favor, faça aí essa conclusão e despedida. Amém. Quero deixar um abraço com todos, dizer que foi uma alegria enorme participar aqui com vocês nesse momento importante de estudo da palavra do Senhor. Quero desejar que Deus abençoe cada um de forma muito específica, de forma muito abundante, suprindo as necessidades e que vocês estejam cientes da presença do Senhor, protegendo, guardando, mesmo em meio a qualquer crise dessa ou que venha ainda a existir, nós nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor nos guarda a todos. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Muito bem, Neuza vai fazer a conclusão, então, para a gente despedir desta aula. Semana que vem a gente estará de volta, se Deus quiser, com a Escola Bíblica Virtual. Foi uma alegria muito grande ver o rosto aqui de várias pessoas. E, por favor, compartilhe aí no Facebook, se você tem o Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas com essa aula. Neuza, que é a nossa diretora, por favor, pode concluir. Que bênção, irmãos. Neste estudo, vimos a reconciliação do homem com Deus, através da mão amiga de Deus, que é Jesus. E trazendo para a nossa prática, é essa mensagem que o Senhor quer de nós. Que possamos levar essa mensagem
de reconciliação, principalmente por meio de nosso viver. Que o nosso viver confirme a reconciliação entre nós e Deus, e que comece em mim. Um abraço a todos. Pastor Neemias, pode encerrar como preferir. Ok, eu não sei se ela tem som ali, o Simar está ouvindo bem e fala também. Então, por favor, ore encerrando, Simar, para a gente despedir. Depois da oração, você permaneça na sala, a gente para a transmissão, mas a gente despede aqui mais internamente, tá bom? Vamos orar então com a irmã Ilcimar. Pai eterno, Pai querido, nós queremos louvar o teu nome nesta manhã, quando temos a rica oportunidade de estarmos, mesmo que virtualmente, unidos na tua palavra, Senhor, e relembrar tantos ensinamentos e saber, ó Deus, que o Senhor é que conduz toda a história, que o Senhor nos reconciliou em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Obrigada pelos irmãos que puderam nos ensinar nesta manhã e que possamos prosseguir, Senhor Deus, confiados no teu amor e no teu cuidado, sabendo que o Senhor está nos guardando e nos livrando de todo perigo, de todo mal. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então a gente vai parar aqui agora a transmissão. Eu quero apenas lembrar também, você que acompanha a transmissão pelo Facebook, que hoje às 18 horas, se Deus permitir, 18 horas em ponto, a gente começa o culto do domingo. E ele é feito, então, do templo, mas com pouquíssimas pessoas, só quem participa ali da orientação do culto, né? Quem prega, quem dirige, canta ali no louvor. Então, se Deus quiser, às 18 horas estaremos juntos. Você pode acompanhar a gente neste Facebook ou no Facebook da igreja, como você quiser. Deus abençoe.